de volta para mais uma aula, e hoje nossa aula vai ser sobre renascimento científico, né, que é uma das vertentes aqui que o renascimento vai trazer. O renascimento científico, ele é um período, né, que vai se desenvolver, nós vamos ter aqui um desenvolvimento da ciência durante os séculos XV e XVI. Essa época foi pautada aí, então, no racionalismo, no humanismo e nos conhecimentos da antiguidade clássica e que vão mudar aqui, né, a mentalidade das pessoas. Bom, o racionalismo, como nós já vimos aí em outras aulas, né, ele está relacionado com o pensamento humano, com a razão humana. E o humanismo, ele coloca aí o ser humano como centro de tudo, né, valorizando sempre seus pensamentos aí. E aqui no nosso livro didático, né, nós temos o Explorando o Tema e o Renascimento Científico. O Renascimento, ele foi um período marcado por muitas transformações, também no campo científico, né? Ou seja, ele não vai deixar se pautar aí apenas no renascimento comercial, das artes, ele também está incluso na questão científica. Os estudos humanistas abriram caminho para inovações técnicas e muitas invenções. Então, leia o texto. Vamos lá, então. Durante o Renascimento, ocorreram grandes progressos em anatomia, né? O que é a anatomia? É o estudo da estrutura e a organização interna do corpo humano, da medicina, da astronomia e da matemática. A prensa foi inventada e, pela primeira vez, os livros tornaram-se disponíveis para muitas pessoas, e foi também uma época de exploração do mundo e o início da ciência moderna. Nicolau Copérnico afirmou que a Terra girava em torno do Sol, muitos exploradores navegaram pelos mares em busca de rotas comerciais para o Extremo Oriente, Cristóvão Colombo cruzou o Atlântico e aportou na América, as caravelas portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, chegaram às terras do Brasil. Vasco da Gama contornou a África e alcançou a Índia. Ou seja, né, nós temos aqui diversas transformações que só foram possíveis, né, principalmente no que se diz respeito às grandes navegações, só foram possíveis ser realizadas aqui de acordo com os avanços da ciência da época, né? Aqui abaixo, nós vamos ter um pouquinho, né, uma curiosidade sobre o heliocentrismo. Nessa imagem aqui, nós vamos ter uma pintura do século XVI que está representando aqui uma aula de anatomia. O que eles estão fazendo aqui, né? A dissecação do corpo humano, né? Era dessa maneira que eles estudavam a anatomia e faziam aí os seus avanços científicos. Aqui abaixo nós vamos ter o heliocentrismo, né? Elaborado pelo astrônomo Nicolau Copérnico, o heliocentrismo afirmava que o Sol era o centro do sistema solar, e assim a Terra e os demais planetas giravam ao redor dele. Essa teoria ela não foi aceita pela Igreja e tampouco pela maioria dos cientistas, pois contrariava o geocentrismo, ideia mais aceita na época, que afirmava que o Sol e os planetas giravam em torno da Terra. Então, ou seja, né, Nicolau Copérnico, por discordar da Igreja Católica, ele acabou sendo aí preso e ficou isolado aí para poder morrer, né? Também depois nós tivemos outros pensadores da época que foram condenados à fogueira por discordar da Igreja. Então, ou seja, né, mais tarde, a teoria do Nicolau Copérnico, ela foi confirmada por Galileu Galilei e confirmou-se que a Terra é o centro de tudo, né? Nós temos aqui essa teoria do geocentrismo como a mais válida, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, resumidamente aqui, um pouquinho sobre o que é o renascimento científico, né? Nós vamos ter nesse momento igreja e ciência que não se misturam mais, né? Cada uma tinha um pensamento diferente sobre as teorias, né? E elas passam a ser separadas, né? Elas passam a não se misturar mais a partir de então, ok? Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!